Olá, está começando mais uma Hora da Saúde, programa que foi criado para você ter a sua saúde em dia e tirar todas as suas dúvidas aqui na Fonte TV. Estamos em abril, mês escolhido para conscientizar as pessoas sobre o autismo, que é conhecido cientificamente como o transtorno do espectro autista. A chamada campanha Abril Azul foi criada pela Organização das Nações Unidas em 2007, com o objetivo de mostrar as características dessa condição especial e conscientizar as pessoas sobre a inclusão dos autistas na sociedade. Não saia daí, o Hora da Saúde volta já já. Estamos de volta com o Hora da Saúde. No programa de hoje nós vamos falar sobre o autismo. Quais são as principais causas, as formas de tratamento e também a importância de conscientizar as pessoas sobre este assunto. O autismo se trata de um distúrbio neurológico que pode afetar áreas de comunicação, comportamento e interação social. Para a gente discutir sobre esse assunto e também entender mais sobre isso, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a psicóloga Aline de Oliveira. Seja muito bem-vinda ao programa Hora da Saúde. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês nesse dia importante. Muito importante. A Aline, que também faz parte, ela é voluntária da Associação de Familiares e Amigos do Autismo em Goiás. E eu também tenho a alegria de receber aqui a musicoterapeuta Kelly Tobias. Seja muito bem-vinda à Hora da Saúde. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho desse universo. E um tema muito importante, já quero convidar aqui as nossas profissionais e você aí de casa também para acompanhar essa matéria especial que preparamos para você sobre o autismo. E daqui a pouquinho a gente volta com a nossa entrevista. Minha cabeça não para e o povo me repara. E é realmente nesse mundo particular que o Maurício vive. Quem o vê cantando assim nem imagina que essa música é, na verdade, uma descrição da sua própria vida. Maurício é portador do transtorno do espectro autista. Hoje ele está com 32 anos, mas foi aos 23 que a família recebeu oficialmente o diagnóstico do autismo. A mãe dele, a dona Sandra, tem outros 2 filhos e conta que sempre percebeu que o Maurício tinha um comportamento diferente dos irmãos e também das outras crianças. O comportamento dele era diferenciado. Ele ficava no cantinho, na escola ele não tinha amizade, tinha uma certa dificuldade no começo na escola. Então a gente sempre viu. Só que eu levava em médicos, neuropediatras e assim, nunca ninguém falou assim, pode ser isso. Sandra conta que Maurício era uma criança tímida e que ela tentava motivá-lo a todo tempo. Sempre muito inteligente, na adolescência Maurício descobriu que tinha facilidade para a matemática. Passou no vestibular na Universidade de Brasília e lá, morando sozinho, teve uma crise emocional grave que fez a família intensificar as buscas por identificar se havia algo de errado com o rapaz. Após uma série de exames e consultas com diferentes especialistas, veio o diagnóstico: Maurício é autista. E ele não está sozinho nesse universo. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que em todo o mundo são 70 milhões de pessoas portadoras do transtorno do espectro autista. No Brasil, são cerca de 2 milhões de autistas. Desde quando a família do Maurício recebeu o diagnóstico do TEA, iniciaram uma série de tratamentos e terapias. Apesar de não ser uma doença, mas uma condição genética, o autismo pode ocasionar sim alterações físicas e mentais. Foi então que o Maurício se encontrou na musicoterapia. Explorando o dom do canto herdado do avô, ele passou a se sentir, como ele mesmo diz, mais leve e feliz quando está cantando. Diferente só um pouco. Eu gosto de perceber que eu estou conscientizando as pessoas sobre o autismo, né? Para as mães e os pais entrarem no mundo do menino e perceber que ele gosta de fazer essas coisas. Ele já compôs diversas músicas. A mãe e a musicoterapeuta Kelly Tobias são parceiras do Maurício nesse meio.
Para celebrar o Abril Azul, a Sandra compôs a letra da canção Mundo Particular. A musicoterapeuta colocou a melodia e o Maurício interpretou. Juntos, eles até lançaram um clipe com a música, que tem o objetivo de conscientizar as pessoas em geral sobre a inclusão da pessoa com o transtorno no espectro autista. Me sinto privilegiado de ter uma mãe que cuida de mim, que me faz fazer exercício físico. Este psiquiatra explica que as causas do autismo são indeterminadas e podem estar relacionadas a fatores genéticos e ambientais. O tratamento é multiprofissional e pode contar com psicólogos, fonoaudiólogos, psiquiatras e outros, dependendo de cada indivíduo. Ele ressalta que a qualidade de vida do autista na vida adulta depende do quanto de autonomia o transtorno permite que a pessoa tenha. Existem sim limitações. Essas limitações elas devem ser trabalhadas e de uma forma progressiva, de uma forma pacienciosa, elas devem ser desenvolvidas, a depender do nível de comprometimento de cada paciente. Apesar das suas limitações, Maurício leva uma vida com qualidade. Faz o que gosta, que é cantar, faz faculdade de Física na Universidade Federal de Goiás e ama estar junto com a família. E a mãe dele, que cuida do filho com muito empenho e amor, deixa um recado para as famílias que também têm um integrante com autismo. Eu vejo que o Maurício deu uma respirada, ele deu uma relaxada, ele entendeu o que acontecia com ele, que é um pouco diferente dos demais, mas nada assim exagerado, né? Que é um transtorno, assim, e que a gente pode dar qualidade de vida para ele, que é a minha busca, a busca minha, do pai, é dar qualidade de vida para o Maurício. Podemos ver aí a participação do Maurício, né, que ele também é paciente aqui da nossa entrevistada, a musicoterapeuta Kelly, também a gente pôde ver um pouquinho aí do seu progresso, né, que matéria especial importante. Por falar importante, é um tema muito legal e extremamente importante da gente abordar, principalmente nesse período, né, Abril Azul, que a gente conscientiza também a população sobre o autismo. Mas eu já quero perguntar para a Aline sobre a questão, o que é de fato o autismo? Como que a gente consegue identificar o autismo? Ok. Então, hoje o autismo ele está classificado dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? A gente tem alguns manuais diagnósticos que nos auxiliam na compreensão disso. Então, assim, o maior referencial que a gente tem hoje é a CID-10 e o DSM-5. E aí, o DSM-5, que ele é mais atualizado, ele tem 2 eixos que identifica o autismo, que seria um prejuízo na comunicação social, né, na interação e na comunicação social, e um prejuízo em interesses, em movimentos ou mais restritos, mais inflexíveis, né, mais rígidos. Então hoje seria basicamente assim, dentro desses 2 grandes grupos, né? A gente tem vários exemplos de que seria comportamentos dentro de cada um desses. Como, por exemplo, a dificuldade em mudar uma rotina, né, de flexibilizar um certo pensamento, ou às vezes a questão mesmo da dificuldade de compreender certas... uso de linguagem mais metafórica, mais figurativa, né, ou às vezes até de perceber sinais sociais, assim. Como que ele se desenvolve? Desde o nascimento a gente já consegue ter essa identificação, ter esse diagnóstico, se é que eu posso falar em diagnóstico já, né, ali no período que a criança nasce, o bebezinho nasce, ou ele se desenvolve ao longo da vida e aí o papai e a mamãe conseguem observar alguns sintomas ou alguns comportamentos diferentes dessa criança? Então, o espectro do autismo hoje, o autismo ele é considerado um espectro. Isso significa uma variação de manifestação dos sintomas das mais diversas formas. Então, assim, essa questão do diagnóstico vai depender muito do grau de complexidade desse quadro, né? Então, assim, hoje crianças que estão dentro do espectro e que estão mais comprometidas e em comorbidade, que a gente fala, né, que está junto com outra síndrome ou uma deficiência intelectual, eles são mais precocemente diagnosticados com mais facilidades, né?
Agora, aqueles quadros que são mais leves, que não tem comprometimento intelectual, eles passam despercebidos, né? Então, muitas vezes, esses autismos com diagnóstico, com quadros mais leves, vão ser diagnosticados só na adolescência, muitos só na vida adulta, né? Então, assim, a gente considera hoje o autismo leve de alto funcionamento, ou até mesmo a síndrome de Asperger, que é hoje enquadrada dentro do aspecto, né, do espectro do autismo. Muitas pessoas a gente sabe que hoje não receberam o diagnóstico ainda aos 40 e poucos anos e estão por aí, camuflados, com as suas rigidez, com seus sofrimentos, diagnosticados como depressão e ansiedade, mas não com o diagnóstico do autismo, né? E eles às vezes não entendem muito porque às vezes pensa diferente, porque que age diferente, e às vezes eles se cobram, não tem assim aquela... Eles não sabem como, por que eles são daquele jeito, né? E eu conheço alguns adultos, inclusive o Maurício, que passou na matéria, ele foi diagnosticado aos 24 anos. Foi diagnosticado bem tardio, já estava em processo de universidade, né? Conheci também outros adultos que foram diagnosticados aí com 20 e poucos anos. Então, eles relatam uma extrema dificuldade, assim, de se aceitar, de enxergar por que ele era daquele jeito. E aí, quando vem o diagnóstico, já tem aquela questão, assim, de... Uau, agora eu entendo porque eu sou assim, porque que eu agia de maneira diferente. E só um adendo aqui, na sua fala, Aline, eu trabalho também há algum tempo nessa área com relação ao diagnóstico. Há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás, aqui em Goiânia, não se ouvia muito falar em autismo. Sim. Então, assim, a gente via médicos, as crianças com 3, 4 anos, os médicos não querendo fechar diagnósticos. Então, assim, e os pais perdendo um tempo muito grande que poderiam estar estimulando seus filhos, né? E talvez ali ganhando um tempo ali no tratamento da criança. Hoje já tem vários médicos na nossa cidade que dão diagnóstico ali com 18 meses e alguns neuropsicólogos, alguns neuropediatras também, que no período de 1 ano de idade já acendem um sinal de alerta. Eu adoro quando o médico faz isso, porque eu acredito que é o que os pais precisam, né? Se alertar, ligar ali o sinal de alerta para as possibilidades da criança ser ou não ser. Mas quando é ligado o sinal de alerta, o que acontece? Existe a possibilidade de correr atrás de um tratamento, de uma terapia, de uma estimulação da escola, seja lá do que for, né? Mas existe essa possibilidade. Então, assim, existem vários médicos na nossa cidade hoje que já ligam esse sinal de alerta e já prescrevem as terapias e já auxiliam os pais nesse processo que eu julgo de extrema importância. E como que a musicoterapia ela pode auxiliar aí, trazer um benefício durante o tratamento? Então, é comprovado cientificamente que o autista, ele recebe a música da mesma maneira ali no córtex auditivo primário, da mesma maneira que o indivíduo típico recebe. Mas isso já não acontece no campo da comunicação. Por isso que o autista ele tem a dificuldade de comunicação. Então, a recepção ali no córtex primário, para comunicação, ela já vem ali ela não está preservada, né? Já na música, já na questão da música, ela é preservada. Você vai encontrar muitas pessoas, muitos indivíduos com autismo que eles não conversam, mas têm um ritmo maravilhoso. Tocam, acompanham uma música ali no tambor, ou seja, ali nas batidas do violão, acompanham a pulsação. Você vai encontrar vários autistas que conversam pouco, falam pouco, mas cantam extremamente afinados. Que encontram um tom de uma música, às vezes, muito mais rápido que eu. E você também vai encontrar várias crianças, adultos, que têm muita facilidade com melodia, com harmonia, com sons. Todos os graus que eu já vi, existe uma facilidade enorme, que é o que eu já disse, comprovada a nível fisiológico. O que a musicoterapia faz? Aproveita essa facilidade para abrir canais de comunicação. Um exemplo do Maurício, que aí nós vimos aí na matéria. O Maurício, ele começou apresentando para 12 pessoas na casa dele. Hoje ele já se apresenta aí em teatros, né? 800 pessoas, 300 pessoas, várias pessoas. Então, assim, nós também acabamos de ter uma apresentação ali, mesmo que online, que eu já vi uma interação dele melhor do que no passado. Então, a gente
usa a música para abrir esse canal de comunicação. No caso do Maurício, o canto. Em outros casos, os instrumentos, o movimento, o som, a melodia, para abrir canais de comunicação, ampliar os processos de interação, ampliar e ajudar no processo de desenvolvimento da fala e outras vertentes também. Muito bom. Gente, nosso programa tá muito bom. Vou chamar o intervalo rapidinho. No próximo bloco eu quero falar um pouquinho mais sobre esses sintomas, como que funciona também o tratamento e principal, o apoio da família ali no diagnóstico e também no acompanhamento desse autista. Não saia daí, no próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Estamos de volta com Hora da Saúde. Se você ligou o seu televisor agora aqui na Fonte TV, nós estamos falando sobre autismo, como esse transtorno se desenvolve, quais são os sintomas e como a musicoterapia também pode ser importante para o autista. Estão aqui comigo a psicóloga Aline de Oliveira, que também é voluntária da Associação de Familiares e Amigos do Autista em Goiás, e a musicoterapeuta Kelly Tobias. A gente no primeiro bloco falou um pouquinho sobre como se desenvolve, essa primeira descoberta, como a musicoterapia também pode ajudar e auxiliar esse autista no seu desenvolvimento, no seu crescimento, como que ela pode também trazer vários sentidos aí, sensibilidades também para esse autista. Mas eu queria entender um pouquinho melhor sobre os sintomas. O que o papai e a mamãe em casa pode observar na criança, ou muitas vezes, como a senhora bem disse, às vezes os sintomas são tão leves que acabam passando despercebido ali na infância, na adolescente, acaba sendo descoberto na fase adulto, como o Maurício foi descoberto, aos 24 anos. Alguns já são um pouco mais tardios. Mas existe algum sintoma, alguma reação desse paciente, talvez uma falta de atenção, a maneira com que olha para outra pessoa ao conversar, alguma coisa que a gente consegue observar no seu dia a dia que pode acender esse alerta? Então, eu achei muito legal o complemento que a Kelly fez em relação à questão de sinais de alerta, Porque existem sim alguns sinais que a gente pode estar observando na criança, porque como é que a gente faz um diagnóstico? Percebendo os marcos de desenvolvimento da criança, Então a gente toma por referência o desenvolvimento normal da criança. Então a gente pode perceber, por exemplo, assim, em crianças pequenas, normalmente a criança, o bebê, por volta dos 8 meses, dos 6 meses, como é que tá já? É uma criança que você já espera que quando ela é chamada pelo nome, ela reconheça o seu nome, ela te olhe, Quando ela vai fazer alguma coisa, um brincar, ela te busque, seja com o olhar, com o corpo, com alguma coisa assim, para que você envolva com ela na atividade. Então, e normalmente em crianças que a gente começa a despertar o sinal do autismo para ele, normalmente ele tem por exemplo, essa socialização, essa busca, essa interação, a gente chama isso de atenção compartilhada, Então, às vezes, é prejudicada essa atenção compartilhada. A criança, ela brinca mais sozinha, você fala com ela, você chama ela te ignora, ela começa a ir para um lugar e ela vai, pronto, e ela desconsidera. Outra coisa que a gente percebe muito é o usar o adulto como uma extensão do corpo, como um objeto, Claro que até um certo ponto, antes dos 6 meses, até os 7, 8 meses, tudo bem, mas depois de 8 meses de idade, a criança ela já começa a fazer essa separação, essa diferenciação. Então, muitas vezes o autista ele vai fazer isso, ele te usa como objeto. Se ele te quer para atravessar um buraquinho, alguma coisa, ele pega em você e vai. Um copo de água, ele não precisa de mais do que isso de você. Então é mais ou menos esse sentido. Então, nesse sentido, a atenção ela fica dispersa. O brincar da criança, ele é um brincar, a gente olha muito brincar. A criança ela já começa desde pequenininha a interagir com o brinquedo de uma forma funcional, Então ela copia, ela vê. Muitas vezes o autista ele não tem esse repertório. Ele olha,
ele precisa de imitar, mas às vezes ele pega um brinquedo e ele manipula aquele brinquedo de uma forma inadequada. Ele tem aquela questão do virar o carrinho, de pegar peças ou partes do brinquedo, rodar a rodinha do carrinho em vez de brincar com ele. Por vários minutos, né? Por vários minutos, né? Não é uma coisa assim de exploração, ele fica persistente naquela brincadeira. Ou às vezes ele pega os objetos, começa a pegar e empilha os objetos, tudo em cima do outro, ou ensaca os objetos. Enfileira. O enfileirar do objeto, né? O contato visual também não é um contato muito legal, ele desvia muito o olhar, ele não te busca, ele não te olha, porque a criança, quando ela não tem ainda a fala, a oralização, a oralização, ela comunica com você através do olhar, através do gesto. E a criança autista, ela tem essa dificuldade de fazer esse contato. A mãe já observa na hora do amamentar mesmo, assim, que às vezes a criança ela não faz aquela busca, não faz aquela interação na hora do amamentar. Então, outra questão muito característica é a estereotipia que a gente fala, né? Os movimentos de repetitivos. Então, às vezes a criança pega um objeto, ou ela tá uma coisa, ela já começa naquele movimento do flare, ou naquele movimento repetitivo da mão. Às vezes até o balançar do corpo, ele tá paradinho ali, alguma coisa, ele tá se movimentando. A gente sabe que essa estereotipia ela tem uma função de autorregular ele, né? É uma questão, às vezes, de uma sobrecarga sensorial. Mas são alguns sinais que os pais percebem na criança, a sensibilidade, por exemplo, de sensorial, o andar na pontinha dos pés, a seletividade alimentar muito grande, rejeita demais um alimento, ou quer só um tipo de alimento, né? Então, assim, acho que esses são alguns sinais que a gente... Isso. E aí, geral, tem todos esses sinais que a Aline falou, mas os pais, o que vai fazer a maioria dos pais buscarem a ajuda do profissional é a fala. Porque assim... A fala é mais tardia? A fala é mais tardia, né, Aline? Pode acontecer. E geralmente o número de palavras ele é bem reduzido. E aí a gente aí geralmente os pais vão atrás da fono para desenvolver a questão da fala. Só que quando chega na fono ou em algum profissional que é experiente no autismo, é interessante a gente ressaltar. Tem profissionais muito bons, mas que não têm experiência no autismo. Então, às vezes, eles vão falar outras coisas, não vão perceber. Então, é importante procurar profissionais que já tenham experiência nessa área. Então, assim, o pai vai lá na fonoaudióloga, ela vai observar, se ela tem experiência, ela vai observar e já vai ali chamar psicólogo, neuropsicólogo, já vai encaminhar para um médico, um neuropediatra, um psiquiatra, para ali começar a questão das investigações. Mas o que eu ressalto é o seguinte, os pais precisam ficar de olho eu sempre falo, cuidado com aquela tia que fala assim, mas o fulano falou aos 5 anos, o fulano demorou a falar, esse menino tá ótimo, muito cuidado. Antigamente isso a gente engolia, hoje em dia não escuta essa pessoa, vai atrás, porque se não for nada... Ótimo. A criança teve uma estimulação e vai se desenvolver muito bem. E se for, você consegue descobrir precocemente e começar a tratar de forma precoce. Ganhando tempo. A Kelly me despertou uma questão que eu acho muito interessante, que são algumas coisas em relação ao espectro do autismo. De acordo com esses critérios e pela pouca experiência, por ser relativamente novo o estudo e as descobertas do autismo, a gente meio que ficou assim, estereotipado, estigmatizado com o autismo. Né? Ainda hoje tem pessoas que olham para mim e falam assim, nossa, eu pensei que autismo era só aquele menino grave, aquele de filme que fica nos cantos, que fica balançando, que não conversa, e não. A linguagem, ela pode atrasar, como eu tenho quadros de sinais de alerta também, quando é para o exagero. Eu tenho crianças que com 2 anos estão falando corretamente, uma linguagem rebuscada e formando frases de 2, 3 palavras. Então, assim, não é esperado que uma criança de 2 anos já fale com 3 palavras a frasezinha ou alguma coisa, ou que converse tão corretamente. Tem mães que brincam comigo. Nossa, doutora, eu pensava que tinha um gravador atrás dela quando ela conversava, porque ela conversava com as palavras que às vezes nem eu sabia de onde que tirava. Ou às vezes a hiperlexia, que é você lê muito rápido. A criança aprende sozinha a ler, às vezes com 4, 5 anos a criança já está lendo, não significa que tem compreensão, mas ela já lê, sem ter ido para a escola, sem ter sido muito estimulada. Sabe inglês,
sabe português, canta músicas em inglês e português, letras, números e falas de filme, nomes de filme, capitais, animais, dinossauros. Um sinal muito interessante é isso. Quando você fala do mais, né? Quando falo mais, e você falou do repetir, é muito comum no autista ele reproduzir, por uma falta de repertório, o que o ambiente dele oferece. Então, às vezes, assim, aquela questão, criança tem disso, de olhar várias vezes o mesmo desenho, mas quando a criança fica muitas vezes repetindo e fala junto, e depois ela está em outro ambiente e fica lá falando a fala do filme que nem está mais naquele contexto, né? Então, tem toda essa questão, assim, hoje o espectro ele é muito desafiador e curioso. Então, assim, eu acho que pegar os marcos do desenvolvimento, sabe? Esse negócio tipo assim, mas o pai também demorou, mas ele é igualzinho o pai. Cuidado. Acho que a gente melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Exatamente. Exatamente. Gente, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim e eu já quero agradecer a Aline e a Kelly por acrescentar no nosso programa e por tirar tantas dúvidas e esclarecer tanto sobre esse assunto que é tão importante, né? E a gente conscientizar também a nossa população, principalmente nesse mês de abril, que é reservado sobre o autismo aí, o Abril Azul, né? Pra gente acender um pouquinho mais o nosso alerta, não só nesse mês, mas durante todo o ano. É importante que os pais observem os seus filhos. E já quero deixar o agradecimento que vocês falem também, deixando as considerações finais de vocês, a importância do apoio familiar. Para quem já foi diagnosticado ou quem ainda não foi, será. Esse apoio familiar mesmo é importante, né? Mais uma vez, muito obrigada. Por nada. Eu vou deixar um trecho de um clipe que nós estamos lançando, Maurício e eu, de uma música que fala sobre o autismo, que fala: o que você pode saber que não precisa temer. Quando se tem paciência, eu posso crescer. Todos temos dons, é só trabalhar. E para me fazer feliz, só me aceitar. Então, famílias, além de aceitar, acreditem. Né? Acreditem que as crianças podem crescer, os adultos podem se desenvolver. E o que eles mais precisam é da paciência e da perseverança de vocês pais e de nós profissionais. Exatamente. A Kelly tinha que ter falado depois de mim. Mas, assim, agradeço muito a oportunidade e é um tema muito complexo para falar em tão pouco tempo, verdade. Mas eu acho que é isso mesmo. Não é fácil a gente receber um diagnóstico de que o filho da gente não está dentro do que a gente criou, imaginou, esperou, né? Mas eu acho que mais do que você ignorar ou não querer ver, é você reconhecer que quando nasce um autista, nasce uma família autista. E não tem jeito de você ter um autismo sem ter uma família autista. E aí você precisa desse amor, desse envolvimento e dessa aceitação mesmo, né? De compreender que a diferença nem sempre ela é uma coisa ruim, ela só é diferente, né? Mais uma vez, muito obrigada. Eu sempre ouço a Bispa Rúbia falando, para filhos especiais, pais especiais. Então, se Deus te deu essa bênção, você é um papai e uma mamãe especial. Cuide muito bem do seu filho e da sua família. Nosso programa está ficando por aqui. O Hora da Saúde volta semana que vem. E eu espero por você. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.